Nayara Sapori. Muito obrigado por ter vindo, pela sua presença. A gente honra muitas pessoas que vêm aqui, né? Porque o podcast ele só existe porque sempre tem alguém sentado do outro lado. Passei pelo Ministério Público, Assembleia, Tribunal de Justiça e mais me encantei pela área do cartório. Que é? Você saiu de Belo Horizonte, é isso? Isso. E foi pra Rondônia. Sim. Aí seu pai falou, minha filha, você é doido. Você ali fora me deu um insight, fugiu totalmente do assunto de cartório, que a gente vai criar um quadro agora. O convidado pergunta. O que você quer perguntar pra gente? Eu quero perguntar, assim, porque eu fiquei, desde quando eu vi vocês pela primeira vez, eu falei assim, que legal. O que motivou vocês estarem aqui hoje? O que foi, deu aquele insight? Vamos fazer isso, vamos sair da nossa zona de conforto e... Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Casal Notarial. Eu sou o Cristiano. Eu sou a Ana Vitória. E como vocês já sabem, esse podcast tem a missão de desmistificar o cartório. Lá pelo programa 100 eu vou estar falando melhor essa palavra. E esse podcast é para quem? Esse podcast é para quem sabe muito de cartório, para quem não sabe nada de cartório e para quem acha que sabe alguma coisa do cartório. E hoje a gente sempre traz pessoas aqui que sabem muito de cartório para ensinar para você, que às vezes não sabe tanto, e vem aquele preconceito, né, bobo, que a gente já conhece. Estou aqui hoje com uma tabeliã, que ela é notária e registradora civil, não é isso? Sim. Nayara Sapori. Olá. Muito obrigado por ter vindo, pela sua presença. A gente honra muitas pessoas que vêm aqui, né? Porque o podcast ele só existe porque sempre tem alguém sentado do outro lado. Né? Uma vez fizemos um podcast aqui nós dois, foi legal, mas o convidado ele é a estrela maior desse podcast. Uma vez me perguntaram numa entrevista, né? Quem é o convidado dos sonhos da gente? E aí eu respondi o próximo. Porque se não tiver o próximo, não tem mais podcast. Sou eu quem agradece você, Cristiano, Ana, com essa missão tão importante que é desmistificar e levar informação referente aos cartórios para todas as pessoas. Sim, porque eu acho que a falta de informação acaba nos distanciando do público-alvo que é a população, né? Porque todo mundo precisa do cartório em algum momento da vida, né? Nem que seja quando nasce. Eu, quando não esteja mais aqui, mas existe uma distância que as pessoas criaram, uma barreira, né, no passar dos anos, com o cartório. E acho que o intuito é esse, é de aproximar. Sim. E o quão isso é importante, aproximar as pessoas do cartório. E, né, eu acredito que isso vem se desenvolvendo. E vocês levando essa informação nas mídias digitais, aí não tem preço. Então, estou aqui com essa missão, espero ajudá-los e contribuir para a atividade, levando um pouco de experiência, mas a experiência que eu já possuo nos cartórios, às pessoas que nos escutam. A gente gosta muito de saber de cartório, mas a gente gosta muito de saber da vida da pessoa, tipo de bilheteiro, né? Então eu queria saber como surgiu, de onde você é, de onde vem esse sotaque. Eu não consegui identificar ainda, tá meio misturado. Eu queria ouvir sua história. Até porque não foi seu pai que deu o cartório pra você, foi? Não foi. E você foi também a base de muito esforço. E você também não comprou o cartório não vende, né? Não. Bem, viu, pessoal? O cartório não vende não. Parece, mas não vende não. O cartório não passa de pai para filho, não é vendido. Você tem que estudar muito e passar no concurso. Porque é importante a classificação na hora da escolha do cartório. Pois é. Exatamente. Então, por favor, conte-me sua história, não esconda nada. Estamos todos ouvindo aqui. Exatamente. Meu nome é Nayara, eu sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu graduei em Direito em Belo Horizonte mesmo. Passei pelo Ministério Público, Assembleia, Tribunal de Justiça. Mas me encantei pela área do cartório. Então, eu tenho uma prima que já estudava e me incentivou também a estudar para a área notarial e registral. Fui me encantando. Veio a época da pandemia, mas eu aproveitei esse momento para estudar ainda mais. E foi quando eu dei um boom nos meus estudos e
logo depois da pandemia já começaram algumas provas. E aí eu fiz todos os concursos que tiveram no Brasil nessa época, né? Todos que eu conseguia ir, eu ia, fazia as provas e me dedicava. E algum tempo depois, no ano de 2023, eu passei no estado de Rondônia. Isso. Você foi pra lá? Fui. Com muita coragem, fui muito bem recebida. Qual foi o cartório que você Foi assumiu lá? o tabelionato de notas também com registro civil do município de Candeias do Jamari, que é dentro da comarca de Porto Velho. Então, eu assumi essa serventia nesse cartório. No início de 2023, eu entrei em exercício. Mas, nesse ano de 2024, no meio do ano, teve a audiência de escolha de Santa Catarina. E hoje eu estou na Escrivaninha de Paz de União do Oeste, que é no oeste de Santa Catarina, próximo a Chapecó. Que legal. E Peraí. lá, sua atribuição também? A Escrivaninha de Paz, ela tem as atribuições do Notas, do tabelionato de notas e do registro civil das pessoas naturais. Então, E são as minhas atribuições Você como falou oficial. Rondônia, eu conheço Manaus, né? Como que é? Você saiu de Belo Horizonte, é isso? Isso. E foi pra Rondônia. Sim. Aí seu pai falou, minha filha, você é doida. Como é que é? Eu não conheço Rondônia e não conheço, tenho muita vontade. Manaus eu achei belíssimo, assim, para turismo, então, assim, temos uma amiga que mora lá, trabalha lá, enfim. Como é que é chegar em Rondônia, assim, você tão novinha, desembarcar lá, pegar um cartório... Sim, em virtude da distância, nos primeiros momentos meus pais falaram, né? Nayara, você vai? Mas eu falei assim, se eu quero exercer a atividade, eu preciso Certo. conhecer como é. Então eu fui mandar um abraço aqui para os meus amigos de Rondônia, que são colegas muito especiais do meu concurso, que também fizeram a prova e lograram êxitos no estado. A gente se apoiou muito mutualmente no início também, a gente se ajuda, criou esse vínculo entre nós e todos os novos delegatários foram se apoiando no início. Então, fui muito bem recebida. Embora houve um choque cultural, me surpreendeu positivamente. As pessoas, quem já estava no cartório também, a minha substituta na época, minha equipe. Então, foi um desafio. Por ser a minha primeira vez na prática do cartório, foi um desafio, mas com o dia a dia, com o auxílio das pessoas, tanto dos colegas, com quem já, né, com a minha substituta que já estava no cartório, me auxiliou também nessa transição. Eu consegui aprender, a gente sempre está aprendendo. Isso aí. Os desafios são muitos no início, principalmente que há uma discrepância do conteúdo da prova com a prática de gestão do dia a dia do cartório, né? A gente é preparado para a matéria jurídica, todo mundo, mas a parte de gestão do cartório é uma coisa que a gente aprende tendo a experiência. Então, para mim, foi fundamental. Não me arrependo de forma alguma, pelo contrário, todo conhecimento que eu ganhei e adquiri me foram muito valiosos para mim hoje. A gente fala muito sobre isso aqui, que às vezes as pessoas se preocupam tanto em estudar para a prova, só se preocupam com a carreira notarial e registral somente com aquela matéria que está no edital. Mas ninguém pensa em como o tabelião, o registrador, ele tem que ser um bom gestor. Gestor de dinheiro, gestor de pessoas. Sim. Porque a empatia extrajudicial, que a gente briga tanto, não é só nossa com o público, é entre nós também. Sim. Né? Então, você ter sido recebida com tanto carinho, tanto apoio, foi seu primeiro cartório, né? Então, as pessoas, às vezes, que estavam ali, tinham já uma prática, uma vivência que você não tinha, que você precisava aprender também. Então, tudo é uma troca, né? Sim, sim. Foi uma troca de experiências. Inclusive, nesse ponto, o cartório é muito contato humano. Pelo menos o Notas e o Registro Civil, que foram as áreas que são as áreas que eu atuo e já atuei. Você precisa muito escutar, ter ali aquele ouvido. Muitas vezes a pessoa vai no cartório para tirar uma dúvida, simplesmente. Então, esse tato humano não se aprende na prova, mas se aprende na prática do dia a dia de um balcão. Pois é, até porque não são números, são pessoas, né? São pessoas. Apesar do número balizar muita coisa, a gente precisa do número, mas são as pessoas
estão em primeiro lugar. Por isso, desse podcast, para poder aproximar essas pessoas, né, que tem números na cabeça dela, normal, números de valores de escritura, que é caro, e trazer para próximo da gente aqui, para a gente poder... Tem ser humano do outro lado também. Sim, sim. Tem ser humano do lado de cá, tem ser humano desse lado de cá também. No meio, tem esse monte de número, de artigo, de código, de... Da famosa burocracia. Da famosa burocracia. Mas não fomos nós que fizemos. Pois é. A gente segue. Nossa lei maior. Lá em Rondônia também você era notas e RCPN? Sim, notas e RCPN. As atribuições permaneceram as mesmas da que eu tenho hoje. Isso foi ótimo, né? Porque me ajudou a experiência que eu já venho construindo. Mas a minha cidade hoje, por ser um interior, né, uma cidade menor, eu tenho muito contato com o público diretamente. Então, eu atendo muitas pessoas ao longo do dia, às vezes para tirar dúvida. Essa função, né, do assessor jurídico, né, de dar esse aconselhamento para as partes é muito real em uma cidade, em uma realidade de uma cidade menor. Então, muitas pessoas trazem um tanto de documento, não sabem nem por onde começar. E é tão importante a gente prestar esse serviço para as pessoas, para a comunidade. E para a gente que gosta da área, a gente fica muito feliz quando dá certo ao final. É verdade. Pois é, as pessoas, você pontuou uma coisa muito certa, né? As pessoas, às vezes, reclamam o valor alto do cartório. Mas quantas vezes a gente faz essa assessoria que, se ela não se concretiza em um ato, a gente não recebe. E as pessoas esquecem que, assim, a gente, quando fala para fazer um ato corretamente, uma escritura corretamente, não é só o interesse financeiro, né? É o interesse que a coisa dê certo, que fiquem todos em segurança jurídica. Sim, né? Sim. E assim, às vezes a gente fala assim, mas aquele fulano, às vezes um cliente, né, tem uma demanda maior. Tem momento que ele tá ali e fala, puxa, mas esse liga toda hora, esse é chato. Não é. Você, às vezes, é o único ponto de referência dele para resolver o seu problema. É igual quando a gente está com um sintoma, alguma coisa, que ir logo no médico para poder saber o que eu tenho, o que eu tomo. Então, o nosso trabalho ali, o cartório é tipo uma emergência. Né? E o tabelião é o médico sozinho daquele grande pronto-socorro, que vem várias demandas diferentes. Às vezes tem mais gente para auxiliar, tem uns enfermeiros, às vezes não tem. Por exemplo, você, quantas pessoas tem lá no seu cartório? Hoje eu sou eu e a minha escrevente substituta no meu cartório. Você vê, são duas pessoas, né? Você não pode ter nem dor de barriga, senão você vai perder a população. Sim, sim. Hoje você tá aqui, ela não pode. Ela não pode, volta, vocês têm que combinar uma com a outra. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Mas como foi, só voltar um pouquinho atrás, como é que foi a transição de Rondônia, Isso. para Santa Catarina? Olha, a transição, eu me planejei bastante, porque a gente teve o prazo de 60 dias. Então, eu me planejei para sair um tempo antes, para eu ficar... Eu separei, assim, eu terminei em 15 dias, eu pedi a renúncia da delegação, fiquei mais uns 15 dias sem as serventias para eu me planejar, organizar e para eu entrar logo em seguida em exercício. Eu já tinha adquirido muitas coisas em Rondônia, o que eu tinha, né, eu lá negociei e depois eu fui para começar toda a questão da reestruturação da nova serventia, de entrar em exercício. Ela estava desativada? Não estava desativada, mas a gente tem que ter toda essa parte de negociação. Porque eu não sei se as pessoas sabem, como a gente é concursado, a gente tem que adquirir todos os bens que vão estar, toda a estrutura, ela é promovida pelo oficial. Então, ele tem que fazer. Graças a Deus, a pessoa que estava antes de mim foi muito acolhedora também. Então, a gente eu consegui manter o funcionamento da serventia no mesmo local. Mas nem todo mundo passa por isso e tem essa realidade. Então, os novos oficiais, às vezes, precisam instalar tudo novamente. Eu vi que o casal anterior, né? Ele foi o caso que ele instalou até no shopping, né? Bem bacana, achei fantástica a ideia. Muito legal. Então,
cada oficial passa por um período. Mas a minha transição em Santa Catarina, a corregedoria deu muito suporte também. Que bom. O juiz corregedor permanente. Então, foi bem tranquilo. E as pessoas também super compreenderam no início, né? Por exemplo, quem utiliza bastante o serviço, entendeu que estava passando a nova modificação, se os entendimentos, né, seguindo os códigos de normas, se houve alguma alteração. Então, foi bastante tranquilo. Eu estou amando e apaixonada pelo Estado. E feliz em estar exercendo esse papel. Porque a gente falou do NOTS aqui, mas o registro civil tem a sua importância. Eu sou apaixonada que você leva cidadania para as pessoas. Sim. Você registra quase todos os momentos. Todas as pessoas vão passar por um cartório ao longo da vida delas. Seja no nascimento, quanto no momento do falecimento, que é a nossa única certeza que a gente tem. É verdade. E nos casos de uma união estável, de um casamento. E hoje, também com as plataformas que nós temos, tanto o CRC e no nosso notariado, os cartórios estão mais acessíveis a todas as pessoas em qualquer lugar. Pois é. Eu iria perguntar a sua motivação pelo RCPN, mas nem vou mais. Eu ia lhe perguntar dos desafios enfrentados. Você já falou. Eu ia lhe perguntar, assim, como é Roraima... Você sabe os habitantes? Rondônia? Rondônia, desculpa. Na cidade que eu estava, tinha 20 mil habitantes. E hoje? Hoje, o meu cartório é um pouco menor. Ele tem 2.000 e poucos habitantes. A cidade? A cidade. Quase 3 mil. E como é trabalhar numa cidade assim, tão pequena? Porque assim, deixa eu só olhar aqui pra câmera, que eu gosto de chamar a atenção dos nossos amiguinhos que nos assistem. Quando a pessoa passa num concurso para cartório, não vem uma mala de dinheiro voando, que ela estica o braço assim, ó, e cai lá. Não vem. Primeiro, ela já contou, tem toda a parte de infraestrutura que tem que combinar com quem ficou, com quem está saindo. Segundo, ela tem 10% hoje, né, da população com que ela trabalhava. Então, é um cartório bem pequeno, porque todo mundo... As pessoas não acham, não. Elas têm a certeza que todo tabelião é milionário, sabia? Não se engana. Não, e que todo cartório tem... O superávit. E tem 500 funcionários. Você vê. Você e sua substituta. Isso. Você está aqui, ela tem que estar lá. 2.000 habitantes. Então, você pode ser vereadora lá que você ganha, tá? Isso é uma visão que é passada para as pessoas, né? Dessa pois questão. É. Mas essa visão de milionários é o menor número no Brasil. Não sei a porcentagem ao certo, mas deve ser uma coisa de 10 a menos ali, porque não é a realidade de todos os cartórios. Infelizmente, tem muitos estados que o tabelião, o oficial que ele está de frente, ele tem uma renda deficitária, que às vezes ele só tem o essencial para manter a serventia. Não é o caso do meu estado, porque eles dão um valor para manter a dignidade do oficial. Então, é um estado, mas nem todos os estados são assim. Então... Não é a realidade, essa ideia tem que ser desmistificada. E nós somos juristas, um concurso tão difícil, com 3 etapas. Então, tem que ser uma atividade reconhecida, sim, tem que ser valorizada, porque, às vezes, onde o judiciário não está, o registrador civil está lá, firme e forte. Então, tem que ser incentivado, sim. A tendência da atividade é ela se melhorar, tornar as condições favoráveis para que as serventias deficitárias sejam preenchidas com oficiais concursados também. Pois é, a pessoa ela tem todo o direito de criticar, de falar mal o que ela quiser, mas ela tem que respeitar. Né? Porque, assim, eu acho que o respeito ele é primordial. Você pode falar o que você quiser, na internet as pessoas falam o que quiser, mas tem que haver o respeito pela pessoa que está ali. Não, e como você falou, a proporção, né, desses tabeliães com super ganho é mais ou menos um jogador de futebol. Sim. Todo mundo fala que jogador de futebol é milionário, mas vamos pegar todos e ver a proporção, né? Sim. Claro, existem cartórios que ganham muito, fazem muito dinheiro. Existe, claro que existe, mas é isso, 10%. O Brasil é muito grande, né? Olha só, a sua cidade, 2.000 pessoas. É só você de notas lá ou tem mais alguém? Não, na minha cidade somente você. Sim. E tem o quê? Um registro? São quantos cartórios? Não, aí lá nós somos da comarca, que é Coronel Freitas,
que tem o registro de imóveis e tem um outro cartório com as outras atribuições. Mas no meu município, só tem a minha escrivania de paz, a Entendi. escrivania que eu sou delegatária, que nós temos atribuição de notas e RCPN, e nós os imóveis são de Coronel Freitas, que é a comarca. Para quem nunca ouviu falar em RCPN, vou deixar você explicar que sigla é essa. O que é essa sigla e quais são as principais atividades de um RCPN? É o Registro Civil das Pessoas Naturais, é o famoso RCPN, para os mais próximos. É aquele cartório que faz os registros dos nascimentos, casamentos, óbitos, faz o registro no caso de natimortos também. Faz a transladação no livro E de assentos de casamentos estrangeiros. Olha. Tem as emancipações, que também são registradas no livro E. Hoje tem um termo de união estável que também pode ser registrado no livro E. Então, muitos atos também são registrados no livro E, no primeiro ofício do subdistrito da comarca. Então, esse é o cartório que todas as pessoas vão estar lá. Eu não gosto de cartório. Não tem jeito. No registro civil não tem jeito de escapar. Você irá... Esse não tem como. Porque é o nascimento, todo mundo nasce. E é levado, né? A DNV e os pais fazem a declaração do registro de nascimento. Então, a partir daquele momento que é feito o registro, a pessoa já sai, inclusive, com um CPF. E esse CPF é gerado automaticamente na base da Receita Federal por meio da CRC. E essa pessoa já sai uma cidadã. Embora, a partir do momento que ela nascer, a partir daquele momento que é feito o registro, logo após ela já tem todos os direitos inerentes à pessoa natural. Então, esse ofício, ele é impressionante e ele cativa porque, porque é o que garante as pessoas a serem consideradas brasileiras, natas, pelo menos se for no livro A, e também tudo o que vai ocorrer na sua vida vai acontecer e, no caso, no final da sua vida, será lavrado o óbito, que é um momento triste, mas também faz parte do registro civil das pessoas naturais. É muito feliz quando a gente faz um assento de nascimento, o óbito nem tanto, mas a gente tem que ser esse camaleão e transitar por todas as áreas. E o casamento... um momento ápice que a gente gosta. Eu, por exemplo, gosto muito de estar presente nos casamentos que vão as testemunhas prestigiar, as pessoas estão ali naquele momento tão especial. Recentemente a gente realizou um casamento lá na Serventia, foi um casal muito especial, com as testemunhas, que eles levaram somente aquelas pessoas que eles quiseram. E todos participaram, seguimos as formalidades legais, mas aquela essência ali de ter algumas palavras, de todo mundo dar o seu abraço ali, as testemunhas que estavam nos noivos, são muito especial. Então, para o registrador, é muito bonito ver isso. E estar podendo realizar esse sonho. E o que o pai, o avô, o amigo, quem pode levar e o que deve levar quando a criança nasce lá para registrar, para fazer o registro lá no RCPN? Sim, podem ir no cartório declarar o nascimento, o pai ou a mãe, e devem estar portando os seus documentos pessoais e a DNV, que é a Declaração de Nascido Vivo, que é entregue aos pais pelo hospital, a via amarela, que vai ser aquela via que vai ser entregue ao cartório para fazer o registro. Essa guia amarela vai ficar com o cartório e é feito o registro com base na declaração de quem comparecer. No caso, se a mãe e o pai comparecer, é feito o nome de ambos. No caso, se somente a mãe comparecer, ela pode indicar quem é o pai. Se for aplicável alguma presunção de paternidade, que aquelas legais, por exemplo, decorrentes do casamento, já é feito o registro no nome do pai. Caso contrário, é iniciado um processo de verificação inoficiosa, que é feito um trâmite posterior para se investigar essa paternidade. E também, havendo algum impedimento dos pais de comparecerem no cartório, pode ser feito por meio de declaração ou por algum parente mais próximo. Esse parente próximo, quando vai, ele precisa levar alguma procuração ou autorização dos pais, ou ele pode só ir com os documentos? No caso da mãe, a presunção da DNV da mãe
pode fazer o registro. No caso do pai, se não houver a presunção legal, o pai deve comparecer para fazer o reconhecimento ou se não, dar uma procuração específica para esse fim de realizar. E então, acho que você já falou isso até anteriormente, mas é muito importante que agora todo o registro de nascimento que é feito já sai com o número do CPF. Sim. Né? Então, assim, a criança já nasceu, já pode abrir conta. Já pode abrir conta, já pode declarar imposto de renda, mas isso é importante, porque algumas identidades atualmente, algumas não, né? As Serão identidades assim, atuais já estão vindo somente, esbarrei aqui, somente com o número do CPF. A identidade dos nossos filhos, né? Já veio assim, não tem mais número de registro, Graças só a Deus, o número do CPF. Sim, bom, né? sim. Que é o que a gente usa para tudo, Deus, né? Sim. Eu não sei porque ainda tem número de RG. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Qual o prazo máximo para a criança ser registrada? Tem um prazo máximo, tem um prazo mínimo. Eu estou fora do microfone. Tem um prazo máximo, tem um mínimo. Qual é esse prazo? O prazo legal é de 15 dias. Havendo algum impedimento dos pais comparecer ou do pai comparecer, esse prazo é estendido a 45 dias. Antigamente havia uma multa. Se não cumprisse o prazo, isso desestimulava. Por isso, muitos erros eram gerados, porque o pai não queria pagar a multa e declarava outra data de nascimento. Isso foi corrigido e hoje não existe mais. Então, é preservado, né? Nós, como os oficiais, devemos privilegiar, desde que cumpridos os requisitos legais, o registro do nascimento. Então, existe a possibilidade do registro tardio também de nascimento, que é Ele um pergunta outro... isso. Eu também ia perguntar exatamente Muito curioso isso. sobre isso, porque às vezes, assim, aconteceu um imprevisto, ou a pessoa não foi mesmo. Porque, não vou no cartório e acabou, né? Até por ignorar. Quando acontece isso? Perdeu o prazo. Aí a pessoa vai ficar sem certidão de nascimento. Ou já aconteceu com você? Deixa eu lembrar. Já aconteceu, mas existe um procedimento específico. No entanto, como a DNV, ela gera uma presunção, ela, portando hoje, segundo os provimentos do CNJ, até 12 anos, apresentando a DNV, se eu me recordo esse prazo, ela pode fazer esse registro de nascimento dentro, se ela tiver a DNV. Se ela não tiver, somente com o meio de um processo de verificar se foi de fato, porque não houve esse nascimento, há uma entrevista, a apresentação das testemunhas, se não houver esse documento emitido pelo hospital. E aí o oficial pode exigir uns documentos, verificar, e no caso de alguma dúvida, o oficial pode remeter para o juiz corregedor permanente para ele decidir. Esse processo, perdeu o prazo e tudo, é um processo judicial ou é um processo administrativo no cartório? É administrativo. Tudo internamente, a gente já envia diretamente para o juiz corregedor, porque está dentro da nossa área de atuação e o juiz de cada um, né, dos oficiais de registro civil, com base no que lhe foi passado, se houver alguma dúvida, alguma questão que o oficial não der o registro, ele pode encaminhar para ser solucionado, e aí o juiz análise dos fatos concretos pode falar assim, não, pode fazer o registro de nascimento. Então, é feito esse processo todo administrativamente. Você falou, desculpa, tá bom, tá bom. Porque como você falou novamente, quando você tinha falado sobre os concursos, né, você tinha falado sobre o apoio que a corregedoria deu. E a gente tem ouvido recorrentemente isso. Como a corregedoria tem se posicionado de uma forma boa, auxiliando todos os concursados, o próprio CNJ, como vem, né, abrindo a área extrajudicial, dando esse crescimento. Então, acho que isso tudo também é muito importante, todo esse apoio que a corregedoria, o Poder Judiciário em geral, porque eu vejo, tá, eu aqui querendo me sobrepor, mas assim, eu vejo que foi entendido como os tabeliães podem ser um grande parceiro e aliado do judiciário. Então, acho que esse apoio e esse incentivo vem dessa aliança, fortalecendo e beneficiando, no final, sempre a população. Então, você
falou lá no início, né, de quando você fez o cartório, e agora você está falando mais uma vez, quando não é possível, perdeu o prazo, como faz? Então, esse apoio eu acho que é bem importante que o judiciário vem dando ao extrajudicial. Sim. É só nesse ponto, antes de entrar, é porque os cartórios, eles vêm com um parceiro da desjudicialização. Então, os cartórios vêm ganhando muitas atribuições, né? A gente teve recentemente a possibilidade do inventário, né? Vocês são do Notas, com menores incapazes. Então, essa vem a tendência, porque às vezes o judiciário está lotado de demandas. E muitas vezes o cartório, que tem um profissional ali, que tem uma equipe, ele pode auxiliar nesse processo de tornar e levar através do extrajudicial à justiça também. Isso aí. Minha pergunta é o seguinte: beleza, formalizado o processo, né, de registro de nascimento, vem a hora do nome. Não. A gente trabalha em cartório há algum tempo. Eu já vi algumas coisas que, meu Deus, né? Você já aconselhou alguém, olha, porque tinha até um jogador antigamente, aí dos anos 90, tal, o nome dele era Creedence, daquela banda de rock dos anos 70. Sim. Porque o pai era apaixonado pela banda, botou o nome do filho de Creedence. O meu pai queria que meu nome fosse Elvis. Graças a Deus a minha mãe conseguiu intervir. Olha, eu vou contar aqui que o nome do meu irmão ia ser Michelangelo. Então tem essas homenagens, né? Eu já vi, vi uma reportagem uma vez que a pessoa era Flamengo doente, né? Que nós flamenguistas temos essa coisa, essa paixão pelo clube. E a menina, acho que era um menino, a menina chamava Zico Mengo, menino. Então, assim, você aconselhou, ou vamos dizer que Zico Mengo cresceu. Pior, se o cara não gosta do Flamengo, ele pode trocar. Hoje existe um processo para troca do nome, você às vezes pode aconselhar, olha, esse nome, ou um sobrenome... Não sei. Existe algum aconselhamento? E junto com essa pergunta, que seria uma resposta, uma pergunta até antes, né? Você pode se negar a registrar algum nome escolhido pela pessoa? Que possa causar constrangimento no futuro? Se não pode, ou se você pode, você em seguida, às vezes, vendo um nome que não é tão comum, né? ruim, você pode aconselhar ou terceiro, até mesmo voltar. Mudança. Olha, muitas perguntas. Não, mas são perguntas pertinentes que as pessoas fazem, tá? Isso é uma questão do dia a dia, né? Todo mundo, às vezes, que vai registrar um filho, talvez tenha essa dúvida. Em relação ao nome, a gente só pode negar se for algo vexatório, que expõe essa pessoa ao ridículo, for casos extremos. Teve o caso recente, né, daquele nome Samba. Sim, foi verdade. Samba. Que houve a negativa, mas aí depois conseguiu reverter. Mas sobre aconselhar, a gente sempre pode aconselhar. Ter um bom senso, né? Ter um bom senso, aconselhar, talvez assim. E a gente sempre eu peço para a pessoa escrever o nome que ela quer, às vezes quer uma grafia específica. Então, antes de colocar no próprio assento, para, né, não gerar erros ou equívocos, Sim. eu sempre peço para vocês, escreve o nome aqui para eu ver como que você quer que fique. E para a gente colocar no assento de nascimento. Hoje, com as alterações que teve, é possível no prazo de 15 dias os pais alterarem o nome da criança. Então, já é possível fazer essa alteração dentro desse prazo curto. Mas se arrependeu? Não é esse. Vou lá no cartório e vou fazer essa alteração. E também houve várias modificações em relação às alterações do nome ao longo da vida. Então, você já pode alterar o seu prenome, desde que você apresente os documentos necessários, vai um cartório, sem a limitação do prazo, que antes era posterior. Quando você fizesse 18 anos de idade, você tinha 1 ano para fazer essa modificação. Esse prazo não existe mais, então você pode fazer ao longo da sua vida. Então, se hoje eu me chamo Nayara, quiser chamar Maiara, eu posso solicitar, desde que apresentado todo o documento, feito aquele procedimento interno no cartório, fazer essa alteração. É possível também a inclusão de sobrenomes por meio da via extrajudicial, de sobrenomes. Às vezes tem o nome da sua avó que você gostou, aí você quer trazer para o seu, desde que comprovado que esse nome esteja na sua linha, você pode incluir. A exclusão de sobrenomes ainda não está específica. Isso que eu ia perguntar.
Porque a gente, antes de começar o podcast, depois você falou que tinha perguntas pra gente, você pode fazer também. A gente ficou 1 ano aí colocando caixinha e a gente só respondia a caixinha. Sim. E toda a gama de perguntas você pode imaginar. Tem umas que eu não gosto nem de falar aqui, porque, né? Mas tá lá na internet, enfim. E teve uma que foi assim: eu não gosto da miserável da minha mãe. Me abandonou e é a pior pessoa que eu conheci na minha vida. Eu posso tirar o nome dela? Atualmente, na via extrajudicial, não é possível. Mas, judicialmente, é possível, desde que justificado, passado, né, pelo crivo do Ministério Público, se for alguém incapaz, e do juiz também. Entendi. Então, a exclusão é algo ainda que não se pode, até para preservar, eu acredito, a questão filiativa ainda não foi nos permitido. Mas no caso decorrente de casamento, que é um caso diverso, por exemplo, casei, quero tirar o sobrenome do meu ex-cônjuge, não tem problema nenhum. Então, no caso de decorrente de casamento, união estável, você pode retirar esse sobrenome a qualquer momento. É só aqueles que foram gerados dos seus pais. Entendi. Essa coisa de casamento, por exemplo, lá em casa deu um problema tremendo. Tá falando lá de casa mesmo. A minha sogra, os nossos filhos têm tipo assim, sabe, Pedro II? O nome deles é assim, porque, quero que fique meu nome. Então vai botar o da minha família também. As crianças têm um nome desse tamanho, ainda bem que não tem mais cheque. Mas agora eles podem chegar e trocar quando eles quiserem. Pronto. Desde que não exclua sobrenome. Pode incluir o sobrenome. Não pode. Por exemplo, meu bisavô tinha um sobrenome lindo. Lindo. Eu não sei porque eu não tenho esse sobrenome. Pois é, você podia botar no seu nome. Você pode. Aí eu posso alterar o meu de casada. Então, beleza. Então, a pessoa pode trocar. Tem aquele nome que causa constrangimento. Ela pode trocar. Não pode excluir. Só se for um caso, né, via judicial, igual esse que no guarda-mãe. Né? Agora, trocou. Tem que trocar tudo, né? Identidade, CPF. Pois aquela gama de documentos que a pessoa pergunta. Recentemente, a gente recebeu essa pergunta. Tá, mas se eu trocar minha certidão de nascimento, eu vou ter que trocar todos os meus documentos? Sim, então, mas vai trocar o nome. Eu dou um conselho para as minhas amigas: não troquem o sobrenome. Mas eu entendo que é uma questão importante, né? Que para as pessoas, às vezes, faz sentido acrescentar o sobrenome do cônjuge. Não conta pra ninguém. Eu não troquei meu nome quando eu casei para não ter trabalho. Não, porque assim, é um tá trabalhando. Sim. Porque se você decidir incluir o sobrenome, o seu nome, a partir do momento do casamento, será outro. Por isso que a gente orienta. Tendo em vista a segurança jurídica, você vai ter que alterar a sua documentação, né? As carteiras de identidade, CNH, passaporte, visto. Imagina se trocar, saiu o visto dos Estados Unidos. Ai, meu Deus. Meu nome mudou. Por que seu nome mudou? Pronto, aí começa o problema. É melhor não. Agora, importante ainda sobre o nascimento, que eu gostei muito disso. Não, porque antigamente, a mulher, né? Vou falar por mim, pela minha experiência. A mulher tinha um filho, estava no hospital, o pai pegava o DNV, ia no cartório, eles tinham combinado assim: nosso filho vai chamar Henrique. Só que o pai queria outro nome. Eu já vi isso, tá? Aí o pai chegava lá no registro e falava assim: meu filho vai chamar... Como que é o nome do Flamengo aí? Zicomengo. Zicomengo. Aí voltava pro hospital, a mulher tá lá, pô, cirurgia, né? Pós-parto. Tá nem aí. Chegou em casa uma semana depois, precisa fazer a carteira de vacinação. Que ela pega e descobre que o nome do filho é Zicomengo. Então agora ela já pode voltar lá e trocar. Mulheres. Além disso, pode se divorciar também. Pode se divorciar, mas pode ir lá tranquilamente, botar o nome que a gente escolheu. Porque quem escolhe o nome é a mãe. Sim. Não, lá em casa não foi isso, não. No fundo, foi isso. Não foi nada. É que a gente a última palavra da mulher. Não vem tirar essa marra agora, não. Então, mulheres, no pós-parto, não se preocupem com o nome que seu marido ou o pai da criança foi lá e registrou, porque vocês têm até 15 dias para colocar o nome que vocês escolheram. Eu tenho um fato curioso. Uma vez, a gente fez uma escritura com vários irmãos. Metade tinha o nome da mãe de um jeito,
metade tinha o nome da mãe de outro jeito. E lá, eu sou muito conversador, eu gosto de bater papo, não é à toa que está aqui no podcast, né? Eu bate papo daqui, bate papo. Falei, meu Deus, mas por quê? Eu fiquei olhando, não, mas tá errado meu nome aí na escritura, mas tá errado como? Por quê? Falei, gente, peraí, por que metade tem o nome da mãe de um jeito e metade tem o nome da mãe de outro jeito, sendo que acho que a mãe nem tinha aquele nome? Ah, porque meu pai, um dia lá, da parte de cá, quando ele foi lá no cartório, ele tava bêbado. E aí ele falou esse nome aí. Não, mas eu não tô falando sério. Não, tô lhe falando sério, não é brincadeira. Não, essa história é verdade. Mas acontece muito isso. Por exemplo, a mãe, e isso é uma dúvida que todo mundo tem, inclusive nós. Você viu que dá pra fazer um podcast só de certidão de nascimento? Sim, dá. E você tava preocupada. Porque aqui tem pra hora. Olha, pois é. A gente faz chamar 2 registradoras civis e fazer um só sobrenome. Mas muita gente tem essa dúvida. Por exemplo, a Maria era casada e teve os filhos e ela tinha o sobrenome do marido. Eu não vou dar um nome completo porque pode causar problemas depois. Por isso que sobe aquelas letrinhas na novela da Globo. Aí a Maria se divorciou. E voltou pro nome dela de solteira. Só que na certidão de nascimento do filho tá o nome dela de casada. E aí? Sim, essa foi uma dúvida, já aconteceu no cartório também. E sim, é permitido averbar o novo nome da mãe após o casamento, porque ela vai voltar com o nome de solteira. Esse novo nome de solteira, ele pode ser averbado na certidão de nascimento, a fim de gerar a publicidade necessária e constar o nome atual da mãe. Então, é possível, sim. Pode ir no cartório da sua cidade. Hoje, com a CRC, qualquer cartório pode enviar por meio da central os pedidos e os requerimentos de retificação. Eu não sei se todo mundo sabe, mas se a CRC... Explique. É a nossa central... Fala da CRC. Central do Registro Civil. Então, todos os cartórios de registro civil das pessoas naturais, nós somos integrados por meio dessa plataforma. Então, uma pessoa lá de União do Oeste pode solicitar uma certidão em Minas Gerais, que é onde ela nasceu, do Rio Grande do Sul, de qualquer lugar. Então, o cartório lá no seu cartório. No cartório da sua cidade, você consegue solicitar qualquer certidão do Brasil. Então, se não houver alguma questão, né, que o cartório não tenha o dado, ou porque teve alguns cartórios que já sofreram enchentes, aí perderam, aí são casos né, que tem que ser por outros meios. Mas, se tiver no acervo certinho, você consegue receber essa certidão no cartório da sua cidade. Então, outro caso também é que os cartórios, eles podem enviar os pedidos de retificação. Você pode falar assim, nossa, eu moro em União do Oeste, chegar em União do Oeste, o meu assento está com um erro. Então, eu gostaria de corrigir. Por meio da central, eu envio para o cartório de Belo Horizonte para eles fazerem a retificação. Legal. E isso como é o prazo disso, mais ou menos, assim? Tem um prazo? A pessoa, assim, precisa casar e reparou que o nome tá... Ficou 30 anos, não viu que o nome estava errado. Ah, vou casar. Ih, meu nome está errado. E agora? Tá com pressa para casar. Você sabe que o povo chega no cartório, fala mal do cartório, mas vai lá na última hora, né? Sim. Tem um prazo para assim, essa na comunicação? CRC, normalmente os prazos... como retificação é um procedimento interno do cartório, né? A gente faz assim, usa aquele prazo de 5 dias, mas como tem a comunicação da central, às vezes pode demorar mais uns 7. Até uns 15 dias ele resolve o problema dele. 15 dias consegue resolver. Então, a pessoa, por exemplo, lá do interior da Bahia. Veio morar no Rio. Foi casar. Vou usar o casamento, que ele tá aficionado por casamento hoje. Ainda bem que é casamento, não é divórcio, né? Porque senão ia ser um problema. Eu ia falar do divórcio também. Quando chegasse em casa. Aí, veio do interior da Bahia, tá aqui, passou no concurso, tá trabalhando aqui e precisa perceber o erro na certidão de nascimento.
que é lá do interior da Bahia. Ele não precisa ir lá na cidade dele. Ele vai num registro civil aqui da capital, na cidade que ele tiver, fala assim, olha, meu nascimento lá do interior da Bahia está com erro. Eu preciso consertar. Aí o cartório daqui vai enviar para o cartório da Bahia, eles vão fazer a retificação, vão mandar consertado para cá e ele vai ter uma certidão nova retificada. É isso? Exatamente, é isso. Nosso registro civil brilha bem. E aí fica você, bobão aí, falando mal do cartório. Né? Que cartório é o cartório. Oh, se não existisse cartório, sua vida seria um caos. Sim, sim. E tá vendo como as mudanças estão sendo boas, está todo mundo querendo ajudar. A legislação está ajudando, a gente está começando esse movimento da empatia extrajudicial para os funcionários ajudarem. Agora, também, você precisa fazer a sua parte. Chegar no cartório também com um sorriso no rosto, sem estar revoltado. Empatia extrajudicial. Envolve tudo. É daqui para lá e de lá para cá também. E assim, não quer falar mal do cartório ou reclamar da burocracia. Tenha previsibilidade nos seus atos. Eu vou casar? Não deixa para o último minuto. Eu vou transferir meu imóvel? Não deixa para o final do ano, vamos dar o imposto de renda. Eu vou botar o nome do meu filho? Não deixa estourar os 15 dias. Porque aí começa a corrida dos rabos. O cachorro correndo atrás do rabo. Por quê? Ele já está com pressa. O cartório tem o tempo dele estabelecido por lei. Às vezes consegue ali adiantar, quando o processo é mais simplificado, igual você falou, uma retificação, mas às vezes não dá. O próprio cartório é obrigado a cumprir o prazo que é estabelecido por lei. Aí começa a implicância, né, do público com o cartório. Porque, primeiro, porque não conhece, segundo, que deixa tudo para a última hora, que o brasileiro é assim, e muitas das vezes, esse cara que deixa para a última hora não consegue. Ele começa a demandar um monte de gente, aí todo mundo tem que parar para trabalhar lá pro bonitão, porque ele não quis ir na hora que tinha que ir. Esse é uma o que a gente quer trazer para perto. Mas a gente aponta os pontos, não está errado. Porque não adianta sentar lá e dar cacete no cartório, e o cara não faz a parte dele. E acaba que normalmente é esse que vai falar mal do cartório, que vai reclamar do cartório. Com certeza. É esse que vai falar mal do cartório. Tem uma frase que é assim, eu não me recordo ela, literalmente, mas só tem pressa aquele que não fez aquilo dentro do prazo. Isso, eu adorei. Vou pegar essa frase e vou fazer um bannerzinho. Sim. E aí quem tem que apagar o incêndio somos nós. Né? Então, assim, se fizer tudo bonitinho, tudo direitinho, vai dando tempo, a burocracia passa até despercebido. Porque a burocracia, ela cresce quando você deixa para a última hora. Também. Aí acabou. Bom, falamos do nascimento, falamos dos nomes, aí essa criança cresceu, virou adolescente e precisou viajar. O adolescente, ele pode, se ele requerer alguma alteração de nome no registro civil? Não, só após os 18 anos. Ele pode requerer desde que assistido ou representado nos termos do Código Civil. Aí ele pode fazer essa solicitação, mas desde que representado. Outra coisa que as pessoas perguntam muito, meu filho vai fazer intercâmbio fora do país. Ou meu filho quer casar. É mais doido que os doidos mais velhos. O que é emancipar um indivíduo, né? Qual é o procedimento da emancipação? Hoje eu vamos usar e abusar de você aqui. A emancipação, nós temos algumas formas de emancipação. Nós temos a emancipação legal, que é aquela pelo simples fato da ocorrência de um fato jurídico, ela se torna emancipada. Por exemplo, o casamento é um ato que torna uma pessoa emancipada. Automaticamente. Não precisa da escritura. Mas o pai nem precisa intervir e falar assim, não, eu não deixava meu filho de 15 mas anos. aí no casamento ele precisa. Aí já é uma coisa do... Eu tô fazendo a classificação da emancipação. Mas quando se for fazer o procedimento do casamento, os pais participam. Né? Se for de interveniência ali dos pais. Isso. Mas o casamento é um ato que faz a emancipação, que está incluído na emancipação legal. Temos também aquela
adolescente maior de 16 anos que tem economia própria. Então, se ele E hoje tem muito, né? Sim, Os sim. influencers Os da vida. influencers. É verdade. Ele se torna uma hipótese de emancipação legal. Olha, que legal você falar isso, hein? Muito bom. Então, assim, o influencer, por exemplo, que hoje tem uma vida financeira muito forte, ele com 16 anos, ele já pode ser emancipado. E como ele pede essa emancipação? É uma emancipação legal. Então, na verdade, a emancipação legal ela não tem uma forma. Entendi. Por isso que se distingue das outras que eu vou fazer. Mas, nesse caso, eu acredito, como é um fato que já ocorre, ele já pode exercer esses atos. O ideal seria que ele fizesse por uma escritura pública. Mas, por ser legal, não existe essa formalidade. Então, Entendi. mas, por exemplo, vamos lá. Chega um influencer, tô com um influencer hoje, lá no cartório, tem 16 anos e quer vender um imóvel. Olha, eu comprei... Eu não vou fazer essa Você escritura. Eu já fui lá na frente. Você já foi lá na frente. Nós, como cartório de notas, agora mudando a chavinha, É. eu também precisaria de um documento, embora a emancipação legal não existe, mas a gente, por segurança jurídica do notas, para eficácia do próprio ato que a gente está fazendo, a nossa cabecinha é outra. Então, desculpa, volta lá para emancipação legal. Isso. Depois a gente vai voltar nesse Sim. ponto. Gostei disso. Isso, aí tem a voluntária, que é por meio dos pais, o reconhecimento que eles fazem a escritura. Nesse No caso de cartório. viagem, né? Eu vejo muito por causa de viagem, tá? Assim, a maioria A das emancipação. vezes é a emancipação. Meu filho tem 16 anos, pintou uma oportunidade de morar fora do país e fazer um intercâmbio. Aí eles vão lá e emancipam. Isso. A emancipação, ela não é específica. A partir do momento que você emancipa, você já está considerando ali aquela pessoa como apta a praticar os atos da vida civil. Então, você faz a escritura, rompido nesse poder familiar e ele pode exercer os atos. Então, essa é a voluntária e ambos os pais têm que comparecer para a lavratura da escritura. E temos também aqueles casos judiciais que são feitos por meio de uma autorização judicial. Então, são as 3 hipóteses de emancipação. E após a lavratura da escritura, da decisão judicial, que são essas 2 formas, é possível levar o registro no livro no registro civil, que é no primeiro registro civil da comarca. É o primeiro ofício. Entendi. E essa emancipação, ela fica constando na certidão de nascimento ou não? Você só registra no livro e pronto. Não, é possível fazer a anotação. Hoje, a publicidade, a gente vem preservando muito a segurança jurídica, que é fundamental para os registros civis. Então, essa é o que a bunda também não prejudica, claro, né? Um pouco essa concordo. visão. Então, é possível fazer aquela anotação ali que existe, que é essa emancipação. Legal. Muito bom. Mas você queria perguntar sobre... Você já misturou lá no casamento, né? Então, querido, você... Esses são, né, os... Como é que eu falo? Os modelos, não. Ai, me fugiu a palavra agora. Os casos mais, assim... Hipóteses. As hipóteses mais corriqueiras, normais da emancipação, tá? Mas lembrando, você... Que bonitão agora eu sou emancipado, sou adulto. Você tem todos... Você vai estar habilitado em todos os direitos de qualquer cidadão. Inclusive ser preso, tá? Então, presta atenção. Vai ser habilitado em todos os direitos e em todas as Boa, obrigações. nos deveres. E outra coisa, fazer um outro ponto aqui. Pai e mãe que quer emancipar o filho. Eu vou emancipar meu filho para ele abrir essa empresa, poder ser sócio. Quando você faz a escritura de emancipação, você está emancipando para todos os atos da vida civil. Não é um ponto específico, não. Não é. Que aí existe outro ponto. Mas quando quer fazer a escritura de emancipação, fica sabendo que está emancipando para o todo. É igual o esperto lá do inventário, né? Tem um monte de imóvel bom e tem um carro velho. Não, eu faço renúncia ao carro velho. Uma obra, tu faz renúncia, a tudo. Renúncia renúncia. Esse aí é outra malandro. discussão. Porque assim, não, aquilo ali não vai dar certo, não. Então eu renuncio a minha parte ao carro velho e aquele apartamento, aquele terreno baldio. Não, querido. Renúncia transitiva abdicativa. Ou é tudo ou é nada. Então vamos parar. É bom. Bom, tinha muitos casos assim, que às vezes tinha um menor de 16, né, 17, enfim, um menor
relativamente capaz no inventário. E aí o pai e a mãe chegavam lá, não, vou fazer emancipação para ele receber os bens do inventário. Mesma coisa, você quando emancipa, você emancipa para todos os atos da vida civil, não só para receber o bem. Sim. Aí eu vou tirar uma dúvida, que essa era da minha época de faculdade, que as pessoas paravam e perguntavam para o professor. Me emancipei, posso tirar a carteira de motorista? Não! Boa! Não, o pessoal sempre perguntava isso. Mas é a primeira coisa que não pode, porque embora você seja responsável pelos atos da vida civil, isso não torna maior de 18 anos. Pois é. Então, você quem acha que emancipar e pode dirigir ainda não é permitido. Pois é, não tem jeito. Falando só um pouco do casamento, para não se estender muito, então... Para a pessoa se habilitar lá no casamento, o que ela leva lá no cartório? Sim. O casamento ele é composto de 2 fases, né? A habilitação e o casamento em si. A habilitação é um procedimento prévio. É o procedimento prévio para a realização do assento de casamento e da celebração. A habilitação, ele vai chegar lá com a sua certidão atualizada de nascimento, se ele for solteiro. Se casado, com a averbação do divórcio e as informações se houve partilha ou não de bens. Seus documentos pessoais, comprovante de residência, porque para habilitação tem que ter a questão da territorialidade, que a habilitação tem que ser no local de residência dos nubentes. A celebração pode ser em qualquer lugar, mas a habilitação tem que ser no local e no domicílio de um dos nubentes. E esses são os documentos, além das informações dos pais e das 2 testemunhas. E aí eles vão no cartório, é feito o pedido, né, de habilitação dos nubentes com as 2 testemunhas. E aí, após escolher todas as informações, é elaborado o edital de proclamas, que é publicado. Hoje, no estado que eu estou, a gente publica na própria plataforma da CRC, para gerar para todos nacional, que esse edital de proclamas, que os nubentes pretendem se casar, se alguém tem algum impedimento legal. E aí, até o prazo de 5 dias, a gente procede, se não houver nenhuma impugnação. Antes era obrigatória a manifestação do Ministério Público, mas agora, né, houve uma resolução que aí autoriza a gente dispensar em alguns nos casos específicos, se não houver algo que indique que há um impedimento. Então, é feito isso e aí eles são habilitados a casar. E é isso aí de uma certidão de habilitação. Essa certidão de habilitação é o documento que eles vão precisar para casar, seja no mesmo cartório ou um cartório diferente. Então, se você quer casar em Trancoso, algum lugar, tá na moda, né? Fazer a sua celebração lá em outro registro civil das pessoas naturais, você vai levar essa certidão de habilitação. E aí, o processo do casamento em si, primeiro é feita a celebração por meio de um juiz de paz, que segue o rito tradicional previsto. E após feito o ato solene, é lavrado o termo de registro de casamento, no qual assina os nubentes e 2 testemunhas. Tem que ser as mesmas testemunhas que foram na habilitação? Não, não precisa. Não necessariamente. Pode ser, mas também não precisa ser. Inclusive, essas testemunhas, diferente de um processo judicial, pode ser parentes. Não existe aquele impedimento. E quanto próximo. Tempo o cara entra na forca ali? Ele se enforca ali, depois que habilitou o casamento? Ele tem 90 dias a partir da data da expedição da certidão de habilitação. Pra casar. 90 dias. Saiu a certidão, você tem 90 dias. Se você não casar dentro desses 90 dias, você tem que fazer uma nova habilitação. E em quanto tempo sai a habilitação? Hoje é de forma mais célere, né? Que houve alteração e o prazo se encurtou. Então, até em 5 dias a gente emite. É super rápido. Mas o nosso, olha, foi uma lenha pra sair. É que tem muito tempo. Nossa, mãe, mas porque antigamente era um pouco diferente, né? Tinha outros prazos. Tô ficando velho. E o mesmo problema eu tive com o nome das crianças, porque... por exemplo, o Henrique Tauil Matos Machado de Souza. Quando eu fui registrar a Helena, que foi outro RCPN, aí eu preenchi o nome, né? Coitada da criança, um nome gigantesco. Helena Tauil Matos Machado de Souza. Não bate na mesa. Aí a moça, né, olhou pra mim, falou assim, não pode.
Eu falei, não, pode por quê? Porque o nome dela tem que ser, você está subtraindo o D, né? Que ela queria que fosse Helena Tauil de Matos Machado de Souza. Né? Porque as crianças são Helena Tauil Matos Machado de Souza. Henrique Tauil Matos, queria que fosse. Eu não sei, eu estava no hospital Aí nessa hora. eu falei assim, Ela quis querida, fazer. deixa eu ler. Eu também sou de cartório e deixa eu falar uma coisa pra você. Como é que um filho meu vai ter um nome e o outro vai ter outro nome? Mas não pode tirar. Eu falei assim, aí então a briga tinha que voltar lá no primeiro. Eu vou submeter ao Ministério Público, ao promotor, ele vai ver o que ele acha. Bom, diante da opinião dele, você me chama pra que eu converse com ele. Por que negócio é esse? Juro pra você. Juro pra você. E ó, o dela até não foi rápido. Meu O dela, e ficou nesse negócio por causa desse DE, né? Do D. E aí, assim, levou um tempo. A certidão dela saiu até um pouco além do prazo por causa disso. Aí eu ia lá, falei, vem cá, e aí agora? Não, mas... Falei, não, manda o homem se manifestar logo, porque eu preciso fazer documentação, plano de saúde e aquilo tudo, né? Criança, por causa de um D. E você já tinha conseguido dos outros, né? Então, isso que eu falei. Quer dizer, então meu filho... É assim, e minha filha é assim? Não, você fala com o promotor que eu venho bater um papo Esse com é um ele. ponto dos cartórios, né? A gente tem que pacificar os entendimentos. Pois eu acho que ela estava equivocada e não sabia resolver a situação. É que existe, eu acho também, Nayara, uma questão assim, falta um pouco de... Eu vou falar humildade, mas eu não sei se é a palavra correta. Que às vezes... um funcionário, um tabelião, toma um posicionamento. E bate o pé. Você chega lá, você prova para ele que ele não está totalmente certo. Não vou nem falar que ele está errado, mas que ele não esteja totalmente certo. E eu tô te falando isso que aconteceu recentemente comigo, aqui. Eu provei que eu estava fazendo tudo conforme o código permitia. E pelo fato de mostrar que ele estava errado, ele não tem a humildade de falar assim, poxa, errei, vou fazer o que você está falando. Eu acho que, eu não sei se é humildade ou excesso de vaidade. Sim. Então, assim, se a gente aqui é um programa que a gente briga para que a gente traga o público para perto do cartório, às vezes... Não é generalista, mas são fatos isolados que às vezes as pessoas falam assim, tá vendo? O cartório é tudo igual. E, sabe? Porque você pode fazer 1000 coisas legais dentro do cartório. Se você fizer uma ruim,essazinha aqui, acaba com as 1000. E que importante vocês tocarem nesse ponto, porque quem dera a gente saber tudo também. Pois é. Quem dera. Então, por isso que às vezes um diálogo é tão importante, até próprias serventias, a empatia extrajudicial com a pessoa. Olha, vamos ver a lei aqui, vamos ver como é que tá. O que dá pra vamos ver o que dá pra Vamos lá. resolver aqui. Né? Porque a gente tem que seguir a norma que eu sempre falo. Gente. Olha, esse eu não posso, que tá aqui. Eu sempre mostro, eu faço questão. Olha, eu falo assim, eu gostaria até de te ajudar, mas eu não posso porque eu não tá no meu limite. É isso. Mas nos casos que dá pra conversar, ter um diálogo, principalmente assim, os cartórios nota, registro de imóvel. E de colega para colega, né? De colega, porque ninguém sabe tudo, quem dera. E aí que vem essa questão da humildade. A partir do momento que a gente abre mão de ter a sabedoria absoluta e tentar aprender com o outro, isso é fantástico. E você vai absorver muito mais conhecimento. Por exemplo, vocês têm anos de experiência na área de vocês. Ela é muito mais inteligente que eu, tá? Isso é muito mais. Então, como? Isso não tem preço. Então, Pois é. que feliz o tabelião de vocês, o oficial de Deus. Muito obrigado. Obrigada. Tá vendo aí, doutor Firmo? Pois é. Trata a gente bem. Olha, coitado dele, Mas a Ana perturba que eu perturbo ele. O cara é gente boa demais. Ele é muito gente e boa. uma paciência. Mas ele tem uma paciência comigo, que eu sou daquelas assim, ele mais inteligente. Não, eu gosto de estudar, sempre gostei. E aí, quando falo um negócio assim, não pode. Eu vou lá, eu estudo. Mas olha só, se a gente fizer assim, não pode? Aí às vezes ele fala, e aí, né, volta o que a gente tá falando. Mas ele é um cara humilde, assim. Tá bom, pode fazer assim, sabe assim você caramba, pode. Sabe a beça, e é muito humilde, assim. E com isso, a gente vai aprendendo. Porque quando você, eu acho assim,
a gente aprende mais com o erro do que com o acerto, porque o erro marca. Sim. Poxa, eu errei, aquele cara estava certo. Eu nunca... Aí você começa a passar essa informação para frente, correta. E tá tudo bem errar. Tá tudo bem. A gente tem que tirar esse peso, que é a nossa ferramenta de crescimento. Pois é. E assim, eu vejo que os tabeliães, no geral, os caras não querem errar. Não é porque eles não querem errar, eles erram, mas é tanto medo de errar, de cometer um erro, porque a corregedoria vai arrancar minha cabeça, aquela coisa toda, vem a correção, que eu acho que criou esse escudo em volta do oficial. Tudo bem, a responsabilidade dele é grande, a gente fala isso aqui. A gente fala para as pessoas, a responsabilidade do cara, sua responsabilidade é muito grande. Imagina, né? Quanto você batalhou para assumir seu cartório? Sim. Quanto você estudou? Quanto você abriu mão de sair numa festa? Quanto você abriu mão de sair para almoçar, jantar com seus pais? Só você sabe. E aí, para você, de repente, perder a sua delegação lá, o seu cartório para um precioso e uma besteira, claro que a pessoa não quer. Então, fica... Mas eu acho que a gente tem que estar, como você disse, está aberto ao diálogo, meu Deus do céu. Está no mundo moderno, mundo globalizado. E uma corregedoria colaborativa. Colaborativa. Né? Porque de crescimento, desde que cumpra tudo que está estabelecido ali, mas desde que permite também esse diálogo para também o oficial realizar. Porque às vezes tem casos que, principalmente o notas, não vai chegar a resposta pronta. Quem dera, né? Às vezes aqueles inventários chegam um jeito. Aí esse bem vai ficar para cá, esse bem para lá. Então, assim, né? O notas, principalmente, tem esses desafios que impulsionam o escrevente, o substituto, o oficial, a pensar em alternativas dentro daquilo que nos é permitido atuar. Exatamente. Que às vezes não vai ser aquele artigo 1829 certinho, né? Não vai ser. Pois é, não Aí tem... chega. Eu acho que é isso aí. Eu acho que é o conversar entre todos, inclusive o público, que acaba, às vezes, sendo mais afetado ali. Sim. Porque se você divulga a informação, é claro que quando a gente está falando entre nós, né, a gente vai usar uma linguagem, como diz nosso primo, a gente usa sopa de letrinha, RCPN, RCPJ, RTD, RGI, e por aí vai. Mas linguagem técnica, né? Por isso que eu te perguntei, DNV, pra gente é muito fácil, mas às vezes a pessoa chega lá, vem registrar meu filho. Ah, mas você trouxe a DNV? A pessoa nem sabe o que é. Aí, não, o papel amarelo que o hospital te deu. O papel amarelo todo mundo vai saber. Mas, assim, eu acho que quando estamos falando entre nós, ok a gente usar uma linguagem determinada, mas eu acho que precisa ser passada a informação de uma forma mais clara. E aí... Porque a população, sem informação de forma clara, ela, quando vai ao cartório, ela nem sabe o que ela quer. Ela nem sabe o que ela precisa. Exatamente. Isso é muito comum. Não é? Muito comum. Você chega lá no cartório, você primeiro tem que tentar conversar com a pessoa para descobrir o que ela está querendo. E muitas vezes ela não sabe o que ela está querendo. Não sabe se é certidão de nascimento, de casamento. Não, é para que ato? É para que isso? Né? No notas, então, que a pessoa, eu quero resolver isso, mas como? Você quer fazer uma doação? É uma compra e venda? O que é? Então, tem muito dessa questão. E eu vejo muito um ponto no balcão que, assim, os cartórios, eles estão se adaptando às novas tecnologias. E isso é fantástico. O registro civil aí com a CRC tá brilhando. O notas com e-notariado, que permite qualquer pessoa assinar eletronicamente uma escritura ou fazer uma procuração. O registro de imóveis com a central deles, que pro notas que envia a escritura. É muito bom. Nossa, é muito bom. Uma palma aí pro registro de isso imóveis. aí, tem registro de imóvel que entrega a certidão em 4 horas. Tem outros que estão parados nos anos 80 ainda. Isso eu tenho que falar também. Porque tem de todos, né? Mas tem uns que são super eficientes. Você pede, passa impressionante. pouco tempo, já tá ali a resposta. Tem registro que tu tá fazendo exame e liberando em 24 horas, tá? 24 horas. É Olha, impressionante. Parabéns. Parabéns. Não, então pra são esses... ferramentas que vieram para facilitar. E para nós da área, imprescindível para o nosso trabalho a comunicação entre a gente. Mas muitas dessas informações ainda não estão com o público. Então, por exemplo,
quando eu falo assim, as pessoas, o meu cartório não tem atribuição no registro de imóveis, mas a pessoa quer uma certidão do registro de imóveis. Eu falei assim, você sabe que existe a SEAC, né? Que existe a Central, a ONR. Aí a pessoa... Não, o que é isso? Tudo é muito complicado. Cartório, não entendo nada. Você quer só entrar, logar com o seu Gov e pedir a certidão. Paga Pix, boleto. É isso aí. E aí, essas informações não estão do mesmo jeito do registro civil. Você pode pedir da sua casa, entrando no site do registro civil, independentemente, né, do cartório, e solicitar a sua certidão assinada digitalmente. Então, isso já é possível. Então, só que essas informações ainda não são divulgadas, espalhadas, ainda não são todos sem acesso. Então, sempre a gente conversar muito com as pessoas que estão no balcão, porque às vezes são pessoas mais simples, mas ela tem ali todas as ferramentas para ela realizar e ter acesso ao cartório da sua casa. Às vezes um lugar mais distante, que às vezes não tem um cartório. E assim, com o avanço da tecnologia... A gente cansa de receber elogios. Bem feito, o cartório vai acabar. Blockchain vai acabar com o cartório. Vai não, querido. Blockchain e cartório andam de mãozinha dada. Cartório, agora que não acaba mesmo. O que vai acontecer é o seguinte. Você não vai tanto ao cartório, aquele lugar físico. Mas cartório acabar? Não acaba nunca. Isso aí tá no ar tem bastante tempo. O pessoal fala TikTok, que vai acabar. TikTok, depois que o Twitter ficou fechado nessa época aí, o X, né? E TikTok virou terra de ninguém. Os maiores xingamentos estão no TikTok. Pelo contrário, eu acho que o extrajudicial, né, assim, dentro da visão, não quero ter toda a razão absoluta, mas eu acho que ele vem ganhando mais atribuições porque é a ferramenta de desjudicialização. Você ajuizar um processo, ficar 1 ano, 2 anos... E não é culpa do juiz também, que também está atolado de processo. Então, e quem vem como parceiro é extrajudicial, né? O protesto também vem se desenvolvendo, né? Existem alguns projetos de lei, notas com novas atribuições. Eu, assim, não... Acho que é meio teoria da conspiração, mas... Você ali fora me deu um insight, fugindo totalmente do assunto de cartório, que a gente vai criar um quadro agora. O convidado pergunta. O que você quer perguntar pra gente? Eu quero perguntar, assim, porque eu fiquei... Desde quando eu vi vocês pela primeira vez, eu falei assim, que legal. O que motivou vocês estarem aqui hoje? O que deu aquele insight? Vamos fazer isso? Vamos sair da nossa zona de conforto e... Então, vamos lá. Em março do ano passado, exatamente no dia 9 de março de 2023, falei pra ela, a gente hoje vai gravar. Ela, vai gravar o quê? A gente vai botar caixinha de pergunta e vamos gravar. Mas a gente não tem nenhum seguidor. Eu falei, a gente começa a chamar os amigos aí. Até porque, eu hoje estou entendendo um pouquinho do mundo da internet, porque até o ano passado, até de começar com isso tudo, o que era a internet para mim? Igual a maioria, 90% da população. Passar dedo na telinha, ficar rindo de, né? Que ela ficava me xingando, odeia, tá rindo de quê? Falei, as coisas engraçadas. Então a internet pra mim se limitava a isso, tá? Uma vez ou outra a gente botava uma fotinha aqui, uma fotinha ali, ponto. Então a gente começou a gravar, né? Eu tinha muito vergonha de câmera. Contra a minha vontade. Que fique bem claro. E aí, logo de início, a gente já começou a ter um resultado assim de visualização, de perguntas vindo. E por que a gente botou caixinha? Porque, conversando com os amigos próximos, a gente começou a notar o quanto as pessoas não entendiam nada de cartório. E a gente vive na nossa bolha do cartório, a gente acha que todo mundo sabe de cartório. E não sabe. E assim deve ser com medicina, com direito, né? Outras áreas do direito, engenharia. Então, a gente resolveu falar assim, então vamos falar de cartório. Só que eu sou assim 24 horas, eu não sou uma pessoa quieta, eu não sou um cara mal-humorado, eu sou assim, eu sou desse jeito. A gente começou a falar assim, tá bom, então vamos fazer, mas nada de código, de artigo, porque isso aí ninguém aguenta mais. E começamos a botar as perguntas, né, as caixinhas. E aí a coisa começou a crescer, assim, ele queria gravar, eu falei, não vou gravar. Só que eu tinha muito isso, eu gosto muito de estudar, sempre gostei. E as pessoas falavam muito isso para mim. Nossa, eu chego aqui e você me explica de uma forma tão simples que eu consegui entender o que eu quero. E que é isso que eu falo muito da demanda, que às vezes a pessoa vai até o cartório e ela não sabe o que ela quer. Então você às vezes tem que saber um pouquinho além do direito,
né? Você tem que saber, às vezes, um pouquinho de tributário, um pouquinho, até um pouquinho de psicologia, né? Para poder entender. E aí, isso era uma coisa que eu ficava assim, gente, eu ajudo 10 pessoas no mês, eu poderia fazer muito mais. E eu ouvi uma expressão de uma pessoa muito próxima da gente, que falava assim, você vai ficar com obesidade intelectual, porque você estuda, e você não está conseguindo botar para fora na mesma proporção. E aquilo me impactou um pouquinho. E aí ele chegou um dia para mim e falou assim, a gente vai gravar amanhã. Eu falei, o quê? Não vou. E, enfim, gravamos. Eu fiquei tão nervosa que eu tive que enxugar a mesa para poder gravar. E aquilo, eu me senti bem. Sabe quando você fala assim, acho que eu acertei em algo? Apesar de todo o medo, toda a insegurança que eu tenho para fazer aqui, eu vou falar de novo. Eu venho gravar aqui porque Deus me dá condições. Porque se eu parar para pensar, eu não venho. E aí a gente ficou... Eu tinha passado de 1 ano, logo depois teve um vídeo nosso que viralizou no TikTok, tem lá 500 e poucos mil views, que pergunta como faz para ser dono de cartório. Aí, cara, aquilo virou uma polêmica, assim. Aí eu falei, bom, e aí depois... A internet tem muito disso, né? As coisas vão mudando até você começar a entender como a internet funciona. Eu estou tentando entender, mas acho que eu estou ali já sair do intro para o básico, né? Aí tem o intermediário, o avançado e tem lá o expert. E aí, quando passou 1 ano, a gente às vezes gravava muito vídeo, porque a internet assim, é constância. Mas é constância de você estar ali todos os dias. Por que a gente fazia? A gente pegava, gravava assim 40 perguntas, sabe? Ela trocava até de roupa, aquela coisa. Eu falei, não vou trocar de roupa não, trocar camisa preta, não vou ficar trocando não. Só que você começa a programar para colocar e você meio que tá ali, mas não tá. A internet estava largada. E isso começou assim, eu já estava ficando desanimado, cansado. Falei, cara, não aguento mais esse negócio e tal. Vou parar. Ela, pô, vai parar? Eu falei, vou parar, chega. Vou parar. Aí, a gente viajando, enfim, de carro. Falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um podcast. Ela, como assim? Podcast, pô. Todo mundo faz podcast hoje. Todo mundo tá aí, fala de tudo. Mas vamos falar de quê? Eu falei, meu Deus, vamos falar do que a gente tá falando. E aí, ligamos pra cá, o dono do estúdio aqui é amigo nosso. Falei, cara, como é que funciona? É assim, assim, assim. Beleza. Ligamos para um primo, que também tá sempre no meio do varejo, um cara desenrolado, desinibido. Falei, vai lá, vai ser o nosso host pra gente fazer um piloto pra ver se aquilo ali, pelo menos, vai pra frente ou não. A gente veio, a gente gravou aqui mesmo, um piloto. Vou te mostrar o vídeo, como muda, né? Como é que a gente vai mudando, assim? A gente evolui sem notar. Sim. É porque a gente se cobra muito. A nossa prateleira, de todos nós, a gente coloca um teto aqui em cima. E às vezes a coisa é bem mais simples do que... né? Você começa com o que você tem. Fizemos o primeiro programa, e aí tem o podcast tem um grande desafio, que é o convidado. E agora? Vou chamar quem? Falei, vamos chamar quem está mais próximo da gente. Quem? Tabelião. Ele foi o primeiro. O dia que ele veio aqui, meu Deus, mas deu um negócio aí que a gente gravou no estúdio, o negócio tava ruim. Deu tudo a gente ficou 2 horas lá fora. Falei, gente, não vai ter nem podcast, nem emprego mais. Eu falei assim, doutor Firmo, se o senhor quiser ir embora, não, tirei meu dia para isso, eu vou fazer isso hoje. Ele saiu daqui tão feliz e foi tão legal aquela experiência ali. E dali a gente começou, né, a trabalhar muito, chamar, convidar você se manifestou através do direct, o Gustavo também, agora uma outra menina que vem gravar com a gente também, ela entrou em contato, ela é advogada. Tudo bem? Que legal, não sei o quê, qual você? Olha, a minha mãe que me mandou o link de vocês. Então, só que assim, e a coisa começou a crescer, a gente trouxe parceiros aqui para o canal, que inclusive deixa, né, para você pegar falar do nosso parceiro aqui. Eu tô aqui contando 2 horas quando eu comecei o negócio para falar do nosso parceiro, né? Nosso e parceiro, o Fábio e começou que é uma construtora de Teresópolis que trabalha de uma forma especial. E aí ela traz um presente. E aí eu comecei a trazer as pessoas mais próximas. O dono, Joaquim, um beijo pro Joaquim, uma pessoa que a gente gosta muito, ele é o dono dessa construtora que fica em Teresópolis. A BPWL. A BPWL. E assim, pasme,
esses caras nunca entregaram um empreendimento pós-prazo. Aquele pós de 160, eles sempre entregam antes. Isso é um presente para você. Obrigada, já Então, fiquei assim, aí começou a vir os nossos parceiros, né? Os nossos parceiros vieram para cá. Inclusive, quero mandar um abraço pro Heitor da Adis Dive, que patrocina a gente aqui com um relógio. Se você quiser dar um presente pro seu marido, compre um relógio da Adis Dive, tá? Maravilhoso. Eu sou suspeito para falar. E começou essa coisa. Em breve ele tá vindo com novidade feminina aí também. Pois é. Nos e aguarde. aí a coisa começou a ganhar força. E a gente viu que a gente começou a ganhar seguidores, né? Foram 4 meses, são 5, 6 mil seguidores em 3 meses. Mais pessoas que engajam com a gente. Muito mais do que como seguidor, Belian, eu acho que a advogados, gente começou um movimento. criar uma comunidade, um movimento, sabe? Dessa mudança. Que todo mundo tá... E trazer o cartório mais pertinho das pessoas. Essa é a intenção. A intenção final é essa. Porque a gente é muito nichado, né? A palavra tá na moda, a palavra bonita. A gente é muito nichado. Então, assim, isso tem crescido organicamente, as pessoas engajando. Porque, assim, você pode ter 2 milhões de seguidores, mas se ninguém fala com você, o que adianta? Tô aí pra ficar contando da minha vida pros outros só. É legal as pessoas, essa troca do público com o influencer que tá ali, ou com o host. E tem uma matéria, inclusive esse final de semana, que os hosts hoje de podcast, eles já ultrapassaram os influencers, os youtubers como personalidades. Olha isso. Então, é isso. Então, assim, a gente chegou até esse momento aqui, batendo esse papo com você, através de uma caixinha de pergunta e começando com o que tem. Se você quiser fazer algo, empreender na sua vida, não fique esperando ter a melhor roupa ou o melhor momento. Começa com o que você tem. É o poder da ação, né? Quem pega e faz. Pois é, a gente começou Feito é melhor assim. do que perfeito. A gente começou assim, meu braço ficava esticado. Aí depois compramos um tripézinho de mesa. Depois a gente comprou um tripé maior. E assim a gente vai evoluindo, a gente continua a crescer, trabalhando muito. A gente trabalha bastante, porque, olha só, a gente tem um trabalho, que é o cartório. A gente tem clientes, a gente lava a escritura, né? Então, e aí a gente tá até, né, às vezes não atende com tanta eficiência, porque, por exemplo, hoje a gente está aqui gravando, o telefone fica desligado. Então, com isso, a gente também tem um parceiro, patrocinador, que é a Docman, que é uma plataforma de oferecer excelência no atendimento com o seu cliente, porque ele envia os documentos de uma forma... Isso é muito legal, tá? Totalmente personalizada e segura. Então, você ali dentro, você tem vários meios dele te enviar os documentos, você atender, você pode não ficar preso a você pode montar a sua equipe, todos vão dar o atendimento da melhor forma, utilizando essa plataforma que é a Docman. E esse é muito seguro, inclusive por causa da LGPD, porque você tem essa troca de documento pelo WhatsApp, né, que às vezes fica se perde, você pode muito bem. Eu já cansei de mandar mensagem para uma pessoa assim, fulano, mas e aí? Assim, puxa, acho que você mandou errado. Você imagina você vai um documento. Sim. Então eu acho isso assim, muito pra gente, pra nossa profissão, ou hoje, LGPD não é só pra cartório não, gente, é pra todo mundo que trabalha com uma documentação, com dados. Então assim, é um programa bacana, os meninos lá, o Gabriel, o João. Então a gente chegou nesse momento aqui, que a gente tá, e a gente espera continuar, porque assim, o meu bacharelado é em música. Eu adoro aparecer. E o propósito de vocês, principal do podcast? É esse, trazer o público para próximo do cartório, para acabar com essa de uma rusga forma simples, divertida, sabe, sem códigos, artigos mirabolantes, porque ninguém sabe. Os códigos e os artigos, nós temos que saber. Sim. Nós temos que estudar. E ficar embasados nele. O público. Agora, para você transmitir isso, para você resolver o problema, é só você resolver. Você não precisa ficar falando do código, do artigo, do não sei o quê. Não. Eu tenho que fazer um inventário. Quem faleceu? O pai. Qual era o regime de bens? Era comunhão de bens. Então, ela é meieira do todo. Ou quase todo, se não tiver alguma cláusula. Mas, enfim, a pessoa não quer saber disso. Ela quer saber quem vai herdar o quê.
e pronto. E é isso que você... Com o que eu vou ficar? É a primeira coisa. E é isso que você tem que saber. Quer dizer, isso que você tem que passar. Linha de sucessão, quando comunica, quando é herdeiro, quando é meieiro, quando vai... Isso é entre nós. Esse é o meu propósito. De levar a informação de uma forma descomplicada. E desmistificar o cartório. O cartório é legal. E a gente faz isso com muito carinho. A gente hoje, por exemplo, é um dia que a gente se dedica 100% a ele. Se dedica à preocupação com quem está sentado aí. Você veio de ônibus, você vai voltar de ônibus. Pô, tinha um carinho, sabe? O mínimo que eu posso fazer por você é deixar você extremamente à vontade aqui, porque muitos chegam nervosos e quando vai embora daqui fala, caraca, gostei demais. Por que é isso? Porque não tem nada de leis. Aqui não é um júri, aqui não é um tribunal, aqui não é o cartório. Aqui é um programa de entretenimento que fala sobre cartório. E aí o que a gente vai fazer? Tentar fazer da melhor maneira, divertida. Por isso que a gente brinca, fala jargão. Por exemplo, o nosso logo já é divertido. É bonitinho. Né? Então, assim, a gente vai pensando em tudo, cada vez melhorar mais. Aí bota uma aguinha, bota uma balinha, pede o parceiro para mandar um presente para o convidado. E a gente está cada vez mais aí querendo melhorar. E você ajudar. Que queira, faça igual a Nayara, manda uma mensagem. Venha participar, vem passear venha no Rio de Janeiro. Porque não adianta a gente ficar só sentado reclamando do outro. Pois a gente tem que se unir e fazer algo para mudar. E fazer um apelo aqui aos colegas que, como a gente estava debatendo aqui atrás, tem um pouco mais de humildade mesmo. A palavra é humildade. E assim, está aprendendo todos os dias, ainda mais com esse código louco, dinâmico, que é uma coisa assim, o cara acorda, muda aqui agora, bum, tira a linha, bota a linha. Então a gente está aprendendo todo dia. A gente tem alguns anos de cartório. Eu não sei nada de cartório. Todo dia eu estou aprendendo. Todos nós estamos aprendendo todo dia, né? E muda tão constante as leis também referentes aos cartórios. Então, é importante, né, a gente ter esse espaço também para trocar as ideias. E é tão interessante, às vezes, quem está dentro de um cartório, seja escrevente, seja o escrevente substituto, seja o oficial, às vezes presencia algo que acontece dentro do cartório e aquilo motiva a levar essa informação daquilo que aconteceu. Então, um caso específico, às vezes cada um, né, talvez o registrador de imóveis, o do títulos e documentos, tem algum caso que vale a pena levar a informação, do mesmo jeito que lá, no meu caso, eu vejo essa questão de levar as informações das centrais, da tecnologia, do que a gente já consegue fazer para o meu balcão. Às vezes os outros oficiais e os escreventes têm as outras demandas que acham interessante levar a informação e ter um canal para isso. Pois é. Então, assim, até inclusive o Adriano que esteve aqui semana passada, gente boa, ele com a esposa, assim, ele trouxe uma novidade que eu não sabia. Eu tô te falando, como a gente não sabe às vezes nada de cartório, eu não sabia que cartório podia abrir domingo. Entendeu? Você tem plantão lá, a RCPN tem um plantão. Tem um plantão. É obrigatório, plantão. né? Aí a gente deixa o telefone, se acontecer algum óbito, a gente faz o Pois é, mas notas. Entendeu? A não, ideia. notas. Né? Empreender, eu falei, olha, cuidado que você vai. Eu achei revolucionário no shopping, ele funcionou até 9 horas da noite. Pois é. Eu achei o máximo, mas eu falei pra ele, muita gente vai jogar pedra. Não, é assim, você... são duas pessoas, você e sua substituta, né? Eu não sei se daqui a pouco uma demanda você vai precisar contratar pessoas para lá. E hoje em dia é muito complicado, né? Você contratar. O que é complicado? É complicado, tá desafiador. Você achar alguém que queira trabalhar, e lá ele tem tem que ser dobrado. Eles são 2 períodos de trabalho, né? Não, e eu acho que falta como se fosse assim, um treinamento específico para quem quer trabalhar no cartório. Sim. A gente, sim, é uma forma de você preparar uma pessoa para entrar como um auxiliar, né? Porque eu comecei como auxiliar, né? Então, você sabe se tem que passar por várias fases até chegar num cargo maior, onde você tenha mais entendimento e tal, e prática mesmo. Então, mas eu acho que falta também um pouco isso. As pessoas terem um lugar, um curso. Vou lançar um curso. Para você que quer começar a trabalhar no cartório, vou lançar um curso básico do que você precisa saber para iniciar. E assim, só para
complementar a história do podcast, né? A nossa história. E aí, qual é a ideia? O que a gente começou a pensar? A gente não quer trazer aqui só tabelião, só advogado, corretor. E a gente está começando a trazer pessoas que têm a ver, que chega no cartório aquela informação, mas não tem nada a ver com o cartório. Por exemplo, 2 consultores de moda. Que legal. Vieram aqui, deram dicas de moda, de como se vestir, de como uma pessoa pode estar bem vestida de uniforme, de como, né? A gente já está agendado uma professora de português. Você quer coisa mais importante que o português para a nossa profissão? Sim. E o como se vestir, né? Fui muito criticada porque todo mundo... porque nem sempre quem está bem vestido sabe mais. Não é isso que eu estou falando. O que eu falo que é o se vestir é você atender no cartório com cabelo penteado, sem decote, uma roupa apropriada. Por quê? Eu acho que isso faz parte da empatia extrajudicial. Você estando bem aparentado, você está demonstrando como você se preocupa com a pessoa que você vai atender. Então, assim, consultoria de imagem, professor de português, psicólogo. Psicólogo, a gente precisa de uma aula. Não é? Vai ter que ser 3 programas. 3 programas. Já agendei com um especialista em seguro. Porque assim, você falou de nascer morto. Ah, sim. Aqui no Brasil não tem essa prática, mas nos Estados Unidos a mulher fica grávida e o cara bota o seguro no filho. Né? Então assim, eu nem... Vem aqui explicar pra gente sobre previdência. Pô, isso vai... Por que não vai no inventário? Por que olha como tem a ver com cartório. É extenso. Não E tem... tem muitos profissionais, né? Nós atuamos várias vezes com outros profissionais também. Mas arquitetos, hoje, né, com arquitetos e engenheiros aí com o uso capião, precisa do arquiteto. Então, assim, nosso programa é para isso. E com isso a gente vai agregando um monte de pessoas, levando informação num todo. Para que, de repente, quando a pessoa chegar até o cartório, pô, vi lá no programa daquele casal que é assim, 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 você já vai ter aquele cliente ali mais mastigado na sua mão, com mais entendimento. Você vai demandar menos para ele, podendo ajudar o outro. Então, assim, aumenta a tua linha de produção indiretamente através da gente. Não, entendeu? E a gente fazendo esse diálogo. Pois fazendo isso com todas as pessoas. E o mais importante, a pessoa vê o rosto do tabelião. Porque como é que é o rosto do tabelião? Às vezes a pessoa está conversando com o tabelião, acha que o tabelião é aquele cara lá que está lá, sisudo, né? Aquele cara de cartola, bigode bacana, charuto na mão, uísque no copo, rico. Que é? Você é uma tabelião, uma menina. Tô lá, quem vai lá? Quem for lá no cartório vai me encontrar lá. Todo dia trabalho, todo dia não, que hoje você está aqui. Mas quase todo dia está lá trabalhando. As pessoas acham que o tabelião não trabalha. Pois é. E prestando a nossa, né, o que a gente consegue ali para a população. Olha, muitas vezes nem só de atividades do cartório, né, mas fazendo uma escuta ativa. Pois é. É isso mesmo. E aqui dentro, a gente está numa cápsula. O mundo está acontecendo lá fora e está aqui dentro, né? A Telemídia lançou a propaganda dela assim, enquanto você está aí fora, aqui dentro o mundo acontece lá fora. Aquela coisa do cinema, que tem muito tempo que eu não vou ao cinema. E passa tão rápido, agora botaram o relógio lá em cima, olha. E eu quero te agradecer imensamente. Você foi a primeira, assim... Antes da gente encerrar, vamos só recapitular. Então, o casamento pode ser feito... em qualquer cartório da residência dos noivos, pode ser a noiva mora no Rio e o noivo mora em Florianópolis, pode ser um ou outro. Os dois a são... habilitação tem que ser no domicílio de um dos nubentes. E aí pode ser um ou outro domicílio. Sim, aí vai ser publicados os editais. A celebração, que vai ser a certidão de habilitação, a celebração, logo após, pode ser em qualquer cartório. Aí eles foram lá e casaram em Trancoso. Aí o registro de casamento deles é lá de Trancoso. E aí, quando ele for divorciar, que eles brigaram, ele vai averbar onde? O divórcio lá em Trancoso. Mas é possível enviar a comunicação pelo CRC. Ou seja, o cartório é bom demais, hein? E, rapidinho, antes da gente encerrar, porque eu acho bem importante, que foi uma coisa que a gente não falou, mas, infelizmente, temos que falar, que é o óbito. O que precisa para fazer a certidão de óbito, já que é um momento tão difícil que a pessoa está. Sim, o óbito é um que exige uma sensibilidade, né, de quem vai receber.
os declarantes, é preciso os documentos do falecido, os dados, e do mesmo jeito que existe a DNV para o nascimento, existe a declaração de óbito, que é a guia amarela também, que ficará com o cartório com os dados do óbito, que tem as causas, o médico, e esses elementos serão incluídos no assento. É também necessário informar os filhos, o nome dos filhos, a idade. Então, sempre vim já com essas informações para constar na certidão de óbito. E também a informação do casamento, da certidão de casamento ou de nascimento para fazer a comunicação e a anotação. Então, eu sempre pergunto, são 2 perguntas que a gente faz para terminar. O que te move? O que continua te fazendo assim, levantar da cama assim? Não, eu preciso levantar. Eu não estou afim de fazer nada hoje, mas eu tenho que ir por causa disso. O propósito. Mas o propósito é diferente de meta. Meta Sim. é aquilo que é pra gente. Eu quero alcançar isso. O propósito tem a ver com o outro. Então, igual eu perguntei pra vocês, o que é o propósito de vocês? Você levar conhecimento. E é isso que me motiva a levantar todos os dias, fazer o meu trabalho também, estar aqui hoje, que não é só para mim, é para os outros também. Então, o propósito tem muito a ver com isso. Então, fazer dentro do meu cartório o que eu acredito, passar as informações que eu acredito, prestar um serviço de qualidade, que as pessoas cheguem no balcão, sejam escutadas, atendidas, ter e aplicar para a empatia extrajudicial. Nós não somos perfeitos, mas se a gente difundir essa ideia e ver que a gente consegue melhorar, a gente consegue, talvez, desmistificar um pouco dessa ideia que as pessoas têm. Então, principalmente que a gente é fundamental na vida de tantas pessoas, que vai ter o seu nascimento, casamento, óbito, mas também vai ter seu primeiro imóvel, o seu veículo transferido, comunicação. É toda uma vida. É toda uma vida. Vai autorizar um filho menor a viajar sozinho. Olha que legal. Fazer a declaração para doação de órgãos também, né? Teve a campanha recente. Eu já fiz a minha. Então, isso é importante, né? Eu acho que é isso que me move. Com certeza. O lema aqui é o seguinte, já que não pode vencê-los, junte-se a nós. E eu gosto de perguntar, para descontrair um pouquinho para o final, se você tem um caso engraçado, curioso, diferente, que você queira compartilhar aqui com a gente, que pode ter acontecido no cartório. Já ouvimos cada caso aqui, olha. Diferente. Calma aí que eu vou ter que pensar antes, você vai ter que perguntar de novo. Porque eu tô pensando. Não, me fizeram a mesma pergunta, eu fiquei assim também. Falei, são tantos que eu nem... Mas algum que seja engraçado. Peraí que eu tô pensando. Tá. Você quer repetir a pergunta ou eu posso falar? Pode falar. Tá. Eu acho que um caso que me marcou muito, que foi uma presença recente, assim, foi o fato que tocou um pouco a mim e me fez querer mais exercer essa atribuição, foi o casamento, que eu acho que é uma coisa que as pessoas muitas vezes não querem celebrar esse ato tão formal, mas foi um casal tão especial que eu celebrei o casamento e ter a presença ali deles naquele momento. A noiva fez um pedido para ter mais testemunhas no assento, né, além das 2. E aí, né, muitas vezes, só para elas terem assinarem, fazer o fato de assinar, fazer parte. E aí ela fez um pedido especial para conter mais pessoas. Isso foi especial para mim poder realizar talvez aquele... Você está realizando um sonho. De realizar um sonho para eles. Então... a gente tem um pouco essa função, se a gente exerce e ter empatia de entender o outro. Por que ele quer isso? Embora a lei fala lá 2. Sim. Tá ótimo. Então, a gente consegue colocar um documento para todo mundo assinar? Será que então, eu consigo? né, para todo mundo fazer aquele ato representativo. Então, é um pouco assim de ter isso. E me marcou, porque ser sensível e ver o resultado ao final. Embora seja uma coisa padrão, casamento em cartório, é um momento especial, né? Porque é essa data que vai ficar assim lá na certidão de casamento. Então, seria um pouco disso. E a pessoa ali tá dizendo pro mundo que nunca mais ela vai ser solteira, não é? Sim. Você tá agarrado. Mas... suas redes sociais? Minhas redes sociais é @Nayara Sapori. Vou tentar divulgar mais conteúdos notariais registrais por lá. Eu olhei lá que você tem
não movimenta muito, né? Não Então, a muito. partir de hoje, você tá picado pela mosca da internet, do conhecimento, digital, pela mosca azul do pra digital. difundir. Porque pessoas boas como você precisam divulgar esse trabalho. Tem tanta porcaria na internet. Porque, assim, uma vez um professor falou pra mim assim, na época eu era despachante, fiz um curso de quase 2 anos de despachante judicial, despachante extrajudicial. E aí tinha uma matéria que era meio ambiente. E ele falava uma coisa assim, Cristiano, olha só, a internet, cara, é demonizada, mas ela é 99% de coisas boas. Se você quiser buscar uma informação sobre um remédio, ele era perito ambiental, ele era perito-chefe daquele, acho que do Rio São Francisco, uma coisa bem legal. Sobre o Rio São Francisco ou sobre um livro, a internet está ali para te dar. Só que tem 1% dela que é terrível, é devastador. Então, assim, às vezes esse 1% acaba sobressaindo os 99% e as pessoas, a internet é isso, aquilo. Mas não é. Então eu acho que você deva empreender. Eu acho que você deve usar o seu Instagram. Olha só, tem 2.000 pessoas na sua cidade. Isso aí você converte rápido. Né? Então, às vezes, agora, demanda tempo. Demanda tempo. É uma outra profissão. Né? Às vezes você vê aquele influenciador, aquele cara que faz os conteúdos bacanas. Pô, o cara é influenciador, essa profissão, o cara não trabalha. O quê? Você tá louco. É muito. Trabalhe muito. Tá? Muito obrigado mais uma vez, né? Queria te agradecer muito, sua disposição de vir até aqui, compartilhar sua energia, sua alegria. seu conhecimento, porque Hoje uma tiramos coisa... tantas dúvidas aqui importantes. Dúvidas que eu tenho. Eu Sim, vou começar a te coisa, ligar. né? Eu tô fazendo um negócio. Pode Não. ligar. Mas assim, muito obrigada de você ter vindo aqui, aderir a esse movimento e fazer parte disso. A gente está iniciando uma mudança muito grande que vem por aí. Eu tenho certeza que a gente está fazendo algo muito maior. Isso aí. Sim, sim. E o propósito de você será alcançado. Amém. E as nossas redes sociais, vocês já sabem, é @casal notarial, juntinho, né? Porque casal tá sempre juntinho, a gente tá sempre grudado um no outro. No Instagram, Ele tem que fazer uma no piada. TikTok, Já até esqueci no que YouTube você vai... e no Spotify, tá? Muito obrigado e Obrigada. até semana que vem.